E aí galerinha, bem-vindos ao canal do PET Engenharia Mecânica UFC. Eu me chamo Paulo Henrique e hoje iniciaremos uma série de vídeos sobre o tema motores térmicos. Então bora lá começar. Bom, inicialmente, analisando esse GIF, nós podemos ver o funcionamento de um motor de combustão interna. O que será considerado aqui será o volume de controle como sendo o cilindro do motor. Então, esse volume de controle ele tem uma entrada, que é a admissão do combustível, e a saída, certo? Os gases de escape. Então, só relembrando os 4 ciclos do motor, teremos, primeiro, a admissão, segundo, compressão, terceiro, a queima, através da deflagração por fagulha, e, por último, a liberação dos gases de escape. Então, vamos lá ao nosso problema proposto. Então, diz o seguinte: o motor de ignição por centelha experimental opera com gás hidrogênio e oxigênio puros como combustível e comburente em proporções estequiométricas. Dados provenientes de ensaio dinamométrico indicam que o motor opera com queima estequiométrica produzindo 400 Nm a uma rotação de 9.000 RPM e com consumo de 35 kg por hora de hidrogênio. Os gases do escape se encontram a 400 Kelvin na saída do motor, com uma pressão de 1 atm. O ambiente de teste encontra-se a 1 atm e 25 graus Celsius. Nessas condições, calcule. Bem, antes de ver o que é pedido para ser calculado, vamos analisar os dados que são indicados na questão. Então ele fala que o motor é experimental, então trabalha com gás hidrogênio, diferentemente do usual, que seria como combustível teríamos o isooctano, que é a gasolina, e ele trabalha com comburente como sendo o oxigênio puro. No caso, na realidade, se usa mais o ar, que é uma mistura de oxigênio e nitrogênio. Então, o torque, que é informado, é 400 Nm, a rotação do motor 9.000 RPM e o consumo de combustível, isto é, o consumo de hidrogênio é de 35 kg a cada hora. Esses dados serão muito importantes para a resolução desse problema. E na saída, no escape do meu volume de controle, eu vou ter a temperatura de 400 Kelvin e uma pressão de 1 atm. Em relação às vizinhanças em que o volume de controle está, eu tenho 25 graus Celsius como temperatura padrão e 1 atm como pressão padrão. Bom, é isto que nos é pedido. A taxa de transferência de calor trocado pelo conjunto motor mais radiador em kJ por segundo. A taxa de influxo de exergia com combustível, também em kJ por segundo. A fração de exergia que entra com o combustível que está sendo destruída na sala de testes. A fração de exergia do combustível perdida nos gases de escape. E a eficiência de segunda lei do motor. Bom, para entender o que está sendo pedido, é preciso definir primeiro o conceito de exergia. Então teremos primeiramente uma abordagem mais teórica para depois partirmos para o exercício em questão. Bom, exergia é o máximo trabalho possível de ser obtido de uma porção de matéria ou fluxo. Isto é, eu tenho uma porção de matéria, no caso um combustível, e o máximo de trabalho que eu posso obter a partir desse combustível é o que definimos como exergia, certo? Então a exergia pode ser da matéria ou do fluxo. No caso seria o fluxo de matéria ou a matéria estática, parada. A exergia ela advém primordialmente do desequilíbrio do meu volume de controle em relação ao ambiente, certo? Então a diferença de temperatura, troca de calor, diferentes propriedades entre o volume de controle e o ambiente, entre esses dois estados, que desencadearão a exergia. Bom, quando se trata de estado morto, estamos falando do ambiente de referência, isto é, aquele ambiente em relação ao qual nós vamos avaliar todas as outras propriedades do sistema, certo? Então, entalpia, entropia, todas são propriedades relativas ao ambiente de referência, certo? Então, quando formos analisar as tabelas, iremos analisar em relação à nossa referência. Bom, a exergia ela existe de duas formas. Existe a exergia termomecânica e a exergia química.
No caso da exergia termomecânica, ela é definida como a quantidade máxima de trabalho possível de ser obtida a partir de interações térmicas e mecânicas com o ambiente. Aquilo que eu já falei, as diferenças entre o ambiente e o volume de controle em relação à temperatura, em relação a trocas de calor, propriedades físicas, darão origem à exergia termomecânica. A exergia química, diferentemente da termomecânica, ela está relacionada às interações químicas com o ambiente, certo? Então, a exergia química é intrinsecamente relacionada ao composto que está sendo analisado, às moléculas dele. Por isso que na equação da exergia química, nós teremos o potencial químico do composto, certo? Então, só analisando o que significa cada fórmula da exergia termomecânica e da exergia química, nós teremos que, para o cálculo da exergia da primeira, termomecânica, utilizaremos energia interna, volume, entropia, pressão e temperaturas, essas duas últimas no ambiente de referência, certo? Então, tudo que está com a estrelinha aí, com o asterisco, são propriedades avaliadas no sistema de referência, no ambiente de referência. E o que não está marcado com asterisco é as propriedades avaliadas no estado de interesse, no estado em que nos interessamos em descobrir. Da mesma forma, a fórmula para a exergia química, também o que está em asterisco, o que está com asterisco, se refere ao ambiente de referência, e o que não está seria avaliado no estado de interesse. Bom, o somatório da exergia termomecânica e da química dá origem à exergia total, certo? Do meu sistema. Então, quando eu avalio tanto a exergia termomecânica quanto a química, eu tenho a minha exergia total, que depende tanto de propriedades químicas quanto de propriedades físicas do sistema. Como eu falei antes, a exergia pode ser avaliada em relação a um fluxo de matéria, ou seja, uma determinada quantidade de matéria que passa através da fronteira do meu sistema, que passa através da fronteira do meu volume de controle. Então, a fórmula para a exergia de fluxo é a seguinte: é a entalpia de fluxo menos a temperatura no ambiente de referência vezes a entropia de fluxo menos o somatório dos potenciais químicos das substâncias tratadas dividido pela massa molar. Por quê? Porque o potencial químico vai estar em função, o potencial químico estará em base molar. Então eu preciso dividir pela massa molar para transformar em base mássica. Bom, a partir disso pode ser formulado o nosso balanço de exergia. No balanço de exergia contarão tanto a exergia de fluxo, quanto a exergia química, a exergia física, e também terá um outro termo, que é esse DI aqui do final, que é a exergia que é destruída devido às irreversibilidades do sistema. Então, a exergia é relacionada à entropia gerada no sistema. O balanço de exergia pode ser resumido da seguinte forma: a exergia termomecânica menos a exergia química nesse sistema. Bom, pessoal, é isso. No próximo vídeo recordaremos o exercício aqui proposto. Então, curta, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, nos ajude. E o material de apoio vai estar na descrição desse vídeo. E no próximo vídeo teremos a resolução do problema que foi proposto nesse vídeo, certo? Então, valeu!